Boa noite. Bom, como segue a minha linha de raciocínio a respeito dos cuidados, minha pretensão sempre foi essa, certo? Trazer para a população, para as pessoas, informações coerentes, coesas, dentro do que a gente está vivendo agora. E eu tenho gravado, e graças a Deus tem surtido assim um grande, vamos dizer assim, um grande reboliço mental, né? De conscientização, as pessoas têm chegado até a mim e eu tenho recebido algumas mensagens pedindo como são os cuidados que a gente deve ter com as pessoas com Covid-19 em casa. Até porque a gente sabe que os cuidados de uma pessoa com Covid-19, realmente a recuperação, salvo os casos de problemas respiratórios, se dão em casa. Então, quais os cuidados? Eu não vou falar nada aleatório, eu preparei aqui um esquema dentro de casa, até porque eu ia fazer um banner, mas para isso eu tenho que levar para uma gráfica, enfim, a gente não está podendo ter contato. Então, eu fiz um breve esquema, depois a gente vai passar aqui das folhinhas, tá certo? E também fiz várias pesquisas, eu não estou falando nada de mim, não fui eu quem criei, mais uma vez eu vou dizer, eu não sou da área da saúde, trabalho atualmente na assistência, tomando conta do projeto, mas eu sou educadora. Mas isso não implica dizer que eu não tenha conhecimento, ou seja, vamos dizer assim, leiga em determinados assuntos. Para uma pessoa seguir os protocolos, não necessariamente precisa você ser da área da saúde. Basta você ter bom senso, pesquisar e ler. E as pessoas que não têm esse acesso, eu vim aqui favorecer um pouco de conhecimento, baseado em pesquisas, tá certo? Nada de boca. E aí, levando em consideração, como eu já falei anteriormente, as pessoas estão muito apavoradas com essa questão do Covid. Felizmente, a gente ainda pode sim ter os cuidados que devem ser tomados em casa. Mas, Maritana, como? Nós sabemos que o nosso sistema de saúde é deficitário no Brasil todo. Não implica dizer que o Covid, o país que detém dinheiro, porque tem infraestrutura na saúde, vai conter. Não. Nós sabemos que nós vimos aí o histórico da China, da Itália, países de primeiro mundo, né, cidades super desenvolvidas, e não conseguiram conter até agora. Inclusive, estamos tendo aí outros surtos em determinadas cidades, né, de onde também já se teve o surto de Covid. Enfim. Eu citei aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou fazer uma leitura porque fica mais prático, certo? A diferença da quarentena para o isolamento. O que é a quarentena? Separa e restringe a mobilidade, ou seja, a via, a ida, a saída, a entrada, o andar, o ir, o vir de pessoas que foram expostas a uma doença contagiosa para observar se adoecem ou não. O que é a quarentena? Vamos supor que eu peguei o Covid e eu tenho aqui 3 pessoas em casa. Se eu me isolar, que eu estou com Covid, eu vou praticar o isolamento, porque eu não vou poder estar junto com as pessoas que não estão com Covid. Isso, consequentemente, as pessoas vão passar pela quarentena e eu vou passar pelo isolamento, que é me separar das pessoas sabidamente doentes por uma doença contagiosa de pessoas que não estão doentes. E essa quarentena vai funcionar para quem? Para quem teve contato comigo, ser observada, analisada, ver se essa pessoa não aparece sintomas. Porque alguns eu posso ter passado o vírus e outros não. E podem ficar assintomáticos. E a gente sabe que uma pessoa assintomática, não necessariamente ela pode vir a mostrar todos os sintomas, mas ela pode sim transmitir o vírus para outras pessoas. Aí aqui, o que é que as pessoas têm que fazer em casa? O uso de máscara cirúrgica, ou essas máscaras de tecido que a gente utiliza. O paciente deve utilizar máscara cirúrgica o tempo todo. Caso não tolere ficar muito tempo com ela, realizar medidas de higiene respiratória com mais frequência. Trocar as máscaras de cirurgia sempre que estiver úmida ou danificada. O cuidador não pode tocar ou mexer na sua própria máscara quando estiver perto do paciente. Quem é o cuidador? É aquela pessoa que a gente vai ver lá na frente, que você vai separar dentro da casa para estar em contato indireto com essa pessoa, certo? Lençóis ou lenços descartáveis, no caso que você vai estar usando. É aconselhável o uso de lenços descartáveis para higienização nasal.
em espirros e tosse. O cuidador e demais familiares devem evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos, porque a gente sabe que o vírus ele fica nas superfícies por determinado tempo. Então, onde eu tocar e levar para as áreas que tenham as membranas, no caso nariz, olho, boca, automaticamente eu já vou estar sendo exposta à contaminação. Aliás, eu já vou estar contaminada. Pratos e talheres e roupas. Qual é o tratamento em relação a estar em casa como pessoa de Covid? Como que você vai tratar os pratos, os talheres e as roupas? As refeições devem ser levadas ao paciente dentro do quarto ou onde ele estiver, porque nós sabemos que nós não temos casas que tem todo esse aparato de divisão, né? De quarto, sala, cozinha, enfim, a gente vai se virar como a gente pode. Pratos, talheres, copos, bandejas e demais utensílios domésticos não podem ser compartilhados e devem ser lavados separadamente. Roupas pessoais, toalhas, fronhas e lençóis devem ser colocados em um saco plástico e também lavados separadamente com sabão e água entre 60 e 90 graus, né? No caso aqui dele colocar saco plástico, vamos supor que você está com a pessoa contaminada no quarto. Então, para essa roupa sair do quarto para a pia, a pessoa que está dentro do quarto deve condicionar dentro de um saco para que a pessoa, o cuidador, não tenha contato diretamente com aquela roupa. Ele tira, leva lá pode usar uma luva, pode usar um saco plástico nas mãos para a pia e faz o descarte ou a lavagem, certo? Assim como o lixo também. Recomendações: quarto individual e ventilado. Como é que deve ser a permanência dessa pessoa em casa? Permanecer em casa em um cômodo isolado e que tenha boa ventilação. Um quarto, por exemplo. Ou, se a casa for pequena, a sala. A ideia é que a pessoa não circule por todos os ambientes para não contaminar os demais da família. A cama não pode ser compartilhada, exceção as mães que estão amamentando, que devem continuar amamentando com o uso de máscara e medidas de higiene como a lavagem constante das mãos. Regiões comuns. Limpar, no caso sala, banheiro, né? Limpar e desinfetar áreas comuns e objetos superficiais tocados com frequência. Que o interessante é essa pessoa não circular realmente para não estar tocando e deixando lá a contaminação. Lenços descartáveis a gente já falou. O banheiro. Reservar banheiro para uso exclusivo da pessoa doente. E, Maritana, se na minha casa não tiver 2, 3 banheiros, aí cabe a questão dos cuidados dentro de casa. Usar uma luva, usar a mão dentro de um saco, evitar estar tocando em maçaneta, ter um vidrozinho com álcool para estar diretamente borrifando onde essa pessoa tocar. Aí os cuidados, a pessoa que tem que procurar saber e se isolar, tocar o menos possíveis nas superfícies, para que não fique lá o vírus para contaminação de outras pessoas. No caso, se houver apenas um banheiro na casa, toda vez que o paciente utilizá-lo, é importante que ele esteja usando máscara cirúrgica e seja feita a higienização com água, sabão e hipoclorato de sódio e clorito de sódio do vaso sanitário, da torneira, da maçaneta e de toda a região que for tocada pelo paciente. Se possível, mantê-lo bem ventilado. Casa pequena, que é o nosso fluxo. Se a casa for pequena e tiver um único cômodo, o paciente deve manter o distanciamento dos demais membros da família por pelo menos 1 metro. Pelo menos. Mas a gente já ouviu aí alguns estudos que até 4 metros, né? As pesquisadoras lembram que em alguns casos o paciente poderá ser encaminhado pelos profissionais da saúde, das UBACs, né, no caso os postos de saúde, para hospitais de campanha, caso ocorra evolução do quadro clínico, que são os problemas respiratórios mais graves. E se for muito grave, vai além, que vai ter que ir atrás de um leito de UTI, né? Nesses casos graves de problemas de insuficiência respiratória. Limpar mais de uma vez por dia as superfícies que são tocadas frequentemente com solução contendo alvejante, uma parte de alvejante para 99 partes de água. Higienização das mãos, isso aqui é o de praxe, né? Todas as pessoas da casa devem lavar as mãos com água e sabão por diversas vezes durante o dia, especialmente antes de comer, cozinhar e após ir ao banheiro. Em relação ao cuidador, o zelo com a higiene deve ser redobrado em caso de proximidade da pessoa doente.
Se estiver em contato com secreções, saliva, suor, catarro e com áreas tocadas pelo paciente, cama, criado mudo, cadeira, sofá, enfim, dá preferência ao uso de papel toalha para secar as mãos. Caso não seja possível, utilizar uma toalha de tecido e trocar sempre que estiver úmida. E para finalizar, o papel do cuidador. Uma única pessoa na casa deve exercer a função de cuidador, de preferência quem está em boas condições de saúde e não tem riscos associados. Não ser idoso nem portar doenças crônicas, por exemplo. O paciente não pode receber visitas e deverá sair de casa apenas em caso de emergência, com o uso de máscara cirúrgica, evitando multidões e, quando possível, o transporte público. E uma coisa aqui que eu achei bem interessante, quando o coronavírus exige internação, porque todo mundo acha que porque está com vírus tem que estar na UPA, tem que estar internado. Pelo contrário, você tem que se resguardar, tá certo? É a dificuldade para respirar que pesa mais nessa decisão. Para bater o martelo, os médicos medem a situação do oxigênio, a frequência respiratória, alterações na ausculta pulmonar, aquela famosa escuta do peito, feita com estetoscópio. Nessa situação, o internado recebe oxigênio suplementar para auxiliar os trabalhos dos pulmões. Ele pode ser ofertado tanto por um catéter nasal, quanto por ventilação mecânica, quando o paciente é conectado por um tubo e uma máscara que faz a respiração de forma artificial. Nesse caso, já é o caso lá crônico, né? Essa segunda estratégia precisa ser feita numa unidade de terapia intensiva, que no caso é a UTI. Não existe uma sequência óbvia para isso. A pessoa pode chegar ao pronto-socorro e já precisar de ventilação mecânica. Tudo depende do seu estado, que é avaliado pela equipe médica. Destaca Tânia, que foi uma das pessoas em que eu me inspirei para fazer esse relato. Então, assim, não adianta se apavorar. O tratamento da Covid é em casa. O procedimento é a informação ao posto de saúde, é o acompanhamento das ACS, né? O preenchimento do formulário para captação de dados junto ao sistema eletrônico, que a gente tem toda uma formalidade. O exame, que era defendida a tese de que deveria ser feito entre o 7º e o 8º dia, agora já estão colocando até o 10º dia para dar mais eficiência e eficácia no resultado, senão vai gerar um falso positivo, um falso negativo. Então, tudo isso são cuidados. Eu espero ter contribuído e eu espero, assim, em Deus, que a gente possa passar por isso, tá certo? Eu espero que o vídeo chegue a várias pessoas, compartilhem. Informação nunca é demais. Eu sei que muitas pessoas não têm tempo de estar lendo e talvez nem tenham acesso a tantas as informações que nós temos. Mas assim, há pedidos, eu quis fazer esse resumo, tô falando assim bem rápido, não vou me aprofundar mais porque o vídeo vai ficar longo, tá certo?